pessoal, espero que todos estejam bem, né? E hoje eu vou falar sobre o tema compostos secundários em plantas e sua influência na mitigação de metano entérico. Meu nome é Keila Tavares, sou técnica florestal pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas, campus Rio Comba. Sou engenheira agrônoma pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas, também campus Barbacena. E possuo mestrado em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná e também sou doutoranda também em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná. Queria falar que é um prazer hoje estar aqui com vocês no primeiro Congresso Nacional de Engenharia Florestal e espero que essa palestra seja bem proveitosa para vocês. Bom, então, hoje a nossa palestra vai estar dividida em alguns tópicos, tá? Primeiramente, a gente vai dar uma introdução, né, relembrando a vocês o que é o efeito estufa, questão da metanogênese, seus principais impactos, né, no meio ambiente, os compostos secundários e seus tipos, e a gente vai estar falando de cada um deles, tá? Algumas plantas mitigadoras que são mais usadas, né, para redução de metano entérico, os efeitos dessa mitigação e as considerações finais. Bom, então, para a gente começar, né, a introduzir esse assunto principal, é necessário a gente entender um pouquinho a problemática, né, o cerne, o núcleo principal e entender por que a gente deve reduzir as emissões de metano, né? Então, nada melhor do que começar essa palestra relembrando a vocês sobre o que é o efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ou seja, ele tem que ocorrer, né? Por quê? Para manter a temperatura da Terra em níveis adequados, em níveis ideais. Então, os gases, como CO2, metano, N2O, eles são super importantes porque eles vão ajudar a reter o calor na Terra, impedindo que esse calor escape completamente para o espaço. Só que o problema é esses gases em níveis extremos, né? Um aumento excessivo nessas concentrações desses gases que vão contribuir para o aquecimento global, levando aí às mudanças climáticas, tá? E de onde que vem esse excesso, né? Esse excesso, principalmente, ele vem de questões naturais, tanto naturais como antropogênicas, ou seja, advindos por atividades humanas, tá? Então, primeiramente, aí eu coloquei alguns exemplos, né, como, por exemplo, o desmatamento e a queima de florestas, que também é um grande contribuinte aí para esse aumento dos gases de efeito estufa. Segundo, aí temos as indústrias no geral, e eu trago como exemplo principalmente as indústrias de gás natural e de petróleo, onde durante a extração, transporte e processamento do gás pode ocorrer alguns vazamentos e também por todo, né, a energia que é gastada dentro da indústria como um todo. Cultivo de arroz também. Esses campos inundados, quando a gente fala de arroz inundado, né, tem o sequeiro inundado. No caso do inundado, esses campos eles vão criar condições anaeróbicas, ou seja, sem a presença do oxigênio, ou seja, então vai ter uma fermentação ocorrendo ali, que vai favorecer a produção também de metano, tá? Dentro desse processo de cultivo de arroz, pelas bactérias que decompõem a matéria seca. E por último, não menos importante, eu acho que é o assunto principal aqui hoje, né? Que é a pecuária. Por meio que ocorre, né, essa produção de metano, por meio da digestão
dos carboidratos ali no rumen dos ruminantes. Então, eu queria que hoje vocês pensassem, será que os ruminantes realmente são os vilões dessa produção de metano ou não, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns dados em relação às emissões advindas dessa pecuária, né? Em relação ao gado. Então, hoje, atualmente, a gente tem cerca aí de aproximadamente 234 milhões de cabeças. E esses animais aí contribuem com 39,1% das emissões por meio da fermentação entérica, né? Cerca de 7 a 12% por meio do esterco produzido por essas cabeças. E 45% é advindo da produção total de alimentos. Isso também levando em consideração ao gasto com energia, transporte, enfim, tudo que envolve essa produção de alimentos, tá? Vamos lá. Então, a pergunta principal, né, que não quer calar, é como o metano ele é produzido dentro do rumen. Como que esses animais emitem metano, né? E então, antes de tudo, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para pensar que a produção de metano, ela é inevitável, tá? Pois trata-se de uma parte fundamental do processo digestivo desses animais. Por meio do quê? Da fermentação dos carboidratos dentro do rumen, ou seja, do alimento que ele está ingerindo, que tem carboidrato. E nesse processo principal ali, o principal subproduto oriundo dessa fermentação é o metano. E aí eu trouxe para vocês aí um pequeno esquema que trata sobre como que é produzido, né, o metano no rumen do animal. Então, primeiramente, né, trouxe um exemplo aí de sisteminha a pasto, mas poderia ser num sistema intensivo, né? Com gado e confinamento, é a mesma coisa, produz a mesma coisa, tá? Então, primeiramente, a gente tem uma ingestão do alimento, no caso o capim, esse capim rico em fibras, também tem carboidratos ali presentes. O animal ele vai ingerir, então vai cair ali no trato gastrointestinal dele até chegar no rumen. E ali presente no rumen vai ter esse processo de fermentação, onde a gente tem a ação dos micro-organismos presentes no rumen, né? Protozoários, bactérias, que vão para a quebra das fibras e carboidratos presentes no alimento. A etapa que acontece na fermentação, ou seja, esse material vai ser fermentado ali. E depois de ser fermentado, vai ter a geração de metano, que ele é expelido via eructação, conhecido como arroto do boi, tá? Não é meio que certo falar assim, mas vamos falar assim para ficar mais fácil, né? No qual, por eructação, cerca de 99,4% do metano produzido, ele é expelido por eructação, e por meio de flatulências, tá? Com 0,6%, uma parcela bem menor em relação à eructação, tá? E o que são as arqueias metanogênicas, né? As arqueias metanogênicas, gente, elas vão formar aí uma relação simbiótica com os protozoários ciliados que vão liberar o hidrogênio como subproduto da fermentação. E essas arqueias, elas vão captar esse hidrogênio para produzir metano, ajudando a manter o equilíbrio do ambiente ruminal, ou seja, a presença das arqueias é benéfico, porque os animais eles precisam que as arqueias agem produzindo metano, infelizmente, né? Pois evita aquele acúmulo excessivo de hidrogênio, que não seria benéfico para a saúde do animal, o animal não ia conseguir viver sem as arqueias metanogênicas, tá? E como exemplo principal que a gente tem a
Methanobrevibacter, que é uma das principais, que está em maior concentração, que é uma bactéria produtora de metano, tá? Então, as arqueias metanogênicas vão ter ali uma relação de simbiose com esses protozoários ciliados por causa da produção do hidrogênio, tá? Então, produzir metano, para a gente tirar um pouquinho de que os animais, que a produção de gado é o vilão, né, da produção de metano, não. Os animais, eles precisam produzir metano para poder sobreviver. Uma vez que sai, né, que o animal espelha esse metano, né, e agora o que acontece, né, visto que o metano já está fora do rumen? Então, ocorre o processo que a gente chama de degradação, no qual o metano ele vai ser destruído aí na troposfera por meio de reações aí oxidativas, né, por meio de oxidações. Então, ele leva cerca aí de 8 a 12 anos para ser completamente degradado. E, né, os autores relatam que é relativamente curto. Por que relativamente curto? Porque quando a gente compara com os outros gases do efeito estufa, de importância, né, dentro do efeito estufa em relação ao aquecimento global, por exemplo, o N2O, ele possui 121 anos para ser degradado. O dióxido de carbono, de 30 a milhares de anos. Então, relativamente curto quando comparado aos outros de maior potencial para o aquecimento global, tá? Contudo, o potencial de aquecimento do metano a nível global ele é bem maior, tá, gente? Sendo que ele pode capturar até 84 vezes mais calor por unidade de massa, comparado, por exemplo, ao dióxido de carbono, dentro de um período de 20 anos. Ou seja, 84 vezes mais calor por unidade. Então, ele é de maior impacto, né, o metano. Por isso, né, que a gente deve, sim, buscar alternativas para mitigar essa produção de metano. Então, qual que é a principal importância da gente reduzir o metano, né, hoje, na atualidade? Gostaria que vocês pensassem aí, né, da casa de vocês, mas a resposta para essa pergunta, ela está diretamente relacionada à questão da sustentabilidade. A questão visando, né, desacelerar esse aquecimento global, visando, né, promover ali, melhorar a qualidade do ar que a gente está respirando e tornar essa agropecuária, né, todo esse sistema mais eficiente, né, mais sustentável, a fim das nossas, né, gerações futuras possam usufruir desse meio ambiente que a gente está inserido hoje. E aí eu trago mais uma perguntinha para vocês, né? Como reduzir essas emissões sem comprometer a produção? Porque a gente sabe que a gente precisa, a agropecuária, ela é muito importante, porque a gente precisa alimentar toda essa população mundial que a gente tem, sendo a agropecuária um setor primordial quando falamos de alimentação mundial, né? Então, como reduzir essas emissões sem comprometer os níveis produtivos, né, desses animais? Então, deixo aí essa pergunta para vocês ir pensando ao longo da palestra, né? E aí eu trago a resposta, né? Como que a gente vai conseguir? A gente pode conseguir por meio das características que a própria planta pode nos oferecer, né? Que pode ser usado como uma estratégia alimentar, com o uso dos compostos secundários. Ai, Keila, mas então o que é esses compostos secundários? São metabólitos vegetais, constituintes ali presentes dentro da planta,
que eles não participam diretamente do crescimento, desenvolvimento da planta, porém, eles desempenham papéis super importantes, né? Papéis ecológicos importantes ali de alguma forma, por meio de funções ali específicas da planta que vão auxiliar ela em determinado momento. Como? Quais são essas funções, né? Eu trouxe aí 3 funções, né? Só para vocês terem em mente, mas tem outras funções também, mas as mais importantes nós temos, né? A defesa contra herbívoros e patógenos, como aquela que a planta vai se defender, né? A planta ele tem mecanismos que ela pode utilizar, por exemplo, alcaloides, que pode deixar o material ali mais tóxico para ação de insetos, herbívoros. Então, ela deixa a planta fica mais tóxica para ela não morrer, né? Para nenhum inseto vir se alimentar dessa planta. E também, por exemplo, taninos, que consegue deixar ali essa planta um pouco menos palatável, né, com aquele caráter mais adstringente, e isso influencia no consumo desse alimento. Ou seja, é uma forma dela se defender, né, de um animal vir se alimentar. Outra função que a gente tem é a atração de polinizadores por meio de quê? Por meio dessas cores mais vibrantes que a planta coloca ali na própria flor, na própria inflorescência. E também, gente, por meio dos aromas, das fragrâncias, para atrair os polinizadores. Isso também é uma função desses metabólitos. E por último, né, não menos importante, a gente tem a regulação de interações simbióticas. E aí eu trago como exemplo para vocês aí, como exemplo, a nodulação das leguminosas, né? E também, em alguns casos aí, tem plantas que têm essa função mais alelopática ali dos compostos, que elas conseguem inibir o crescimento de outras plantas ao redor dela. Então, para evitar ali uma possível competição, evitar possível crescimento de outras plantas ao redor, nesse intuito de não perder nutrientes para a própria planta. Então, essas são algumas das funções, tá? E como que são classificados esses compostos secundários, né? Trouxe aí alguns tipos de compostos secundários, ainda existem mais, tá bom, gente? Mas, primeiramente, temos os taninos, que aí dentro dos taninos tem a classificação dos secundários, dos condensados, desculpa, e dos hidrolisáveis. Temos as saponinas, óleos essenciais, alcaloides e flavonoides. E o que eles vão ter em comum? Eles vão atuar, quando a gente fala em mitigação de metano, né, diretamente nesse assunto, nessa função, eles vão atuar diretamente ali como modificadores da fermentação, dentro do rumen, que é onde ocorre a fermentação ali ruminal, tá? Então, o primeiro e um dos mais importantes grupos que a gente tem de compostos secundários é o tanino. E o tanino, ele, como eu falei, né, eles são divididos em condensados e hidrolisáveis, e eles são um complexo heterogêneo de polifenóis, tá? De alto peso molecular, cerca de 500 a 3.000, tá? De peso molecular. E como exemplo, eu posso citar o sorgo, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Então, o mecanismo de ação deles que tem, né, em relação a mitigar o metano, é porque os taninos eles conseguem ligar-se às proteínas e assim reduzir a degradação ruminal e a disponibilidade de substrato ali para as bactérias que vão produzir metano, né? Então, eles possuem um efeito antimicrobiano sobre as arqueias
e protozoários, ou seja, ele diminui ali a população microbiana existente, das que, bem seletivo, né, das que produzem metano, e eles também desviam a fermentação para a produção de propionato, que sequestra hidrogênio. Relações das bioquímicas, né, que acontecem ali presente nesses processos de fermentação. E eles também podem reduzir a digestibilidade da fibra e também, gente, eles podem, que são questões, né, a serem pensadas, né, quando a gente fala de tanino, você olha assim, o tanino é muito bom, vamos botar só coisa de tanino para os animais se alimentarem. Mas não, pode reduzir a digestibilidade da fibra e também pode afetar o consumo. Por quê? Alimentos que contêm tanino geralmente têm a questão de adstringência muito forte, né? Então, se eu tiver níveis muito elevados de tanino, o animal não vai se alimentar. E se ele não for se alimentar, não adianta, não vai adiantar de nada esse composto secundário na dieta. Então, por isso, é necessário a gente estudar qual inclusão, né? Qual concentração de tanino vai ser ideal ali dentro da dieta. E como exemplo, acho que mais comum aí que a gente tem, que a gente pensa em tanino na alimentação animal, é o próprio sorgo, né? O sorgo, ele tem esse caráter mais adstringente, porém, já tem sido feitos, né, melhoramentos genéticos em relação ao sorgo para tirar esse caráter adstringente que tem e aumentar o consumo, visto que o sorgo é uma planta bem resistente, assim, por exemplo, em comparação ao milho, que é o mais próximo, assim, em relação aos componentes da dieta, o sorgo é bem mais resistente, ele é resistente ao estresse hídrico. Então, em regiões onde falta muita água, a gente pode estar usando o sorgo e o sorgo se sai muito bem em relação ao milho que precisa de água para poder encher ali os grãos e ser de melhor impacto na dieta dos ruminantes que precisam dos grãos. Segundo grupo que a gente tem são as saponinas. As saponinas, elas são substâncias naturais ali que formam espumas quando agitadas em água. Essa é a definição de saponina. E como mecanismo de ação ali na produção de metano, elas possuem uma ação antimicrobiana também ali, que vai atuar sobre os protozoários ruminais, que, como eu expliquei para vocês antes, eles são importantes nessa transferência do hidrogênio para as arqueias metanogênicas, para elas produzirem o metano. Então, e com isso, né, se elas não têm ali os protozoários para ajudar elas, então vai reduzir a população delas ali no rumen e vai promover um ambiente fermentativo menos favorável à produção de metano. Porém, né, até que ponto isso é benéfico, né? Visto que as arqueias metanogênicas são de grande importância para o desenvolvimento ali do rumen dos animais, tá? Então, a dosagem tem que ser precisa e ela é fundamental para evitar efeitos tóxicos, porque a saponina em concentrações bem elevadas, ela é tóxica para a saúde do animal. E como exemplo, né, eu trouxe aí para vocês a Yucca shigera. Ela é uma planta, ela é comumente encontrada em locais mais áridos, tá, gente? Principalmente em países assim onde tem essas regiões mais desérticas. E essa planta, ela vem sendo testada como aditivo em rações, com o objetivo de melhorar o desempenho e redução de amônia e o odor das fezes de animais domésticos. Então, ela é bem usada em rações, por exemplo, de cachorro, de gato, para evitar o odor mais fétido das excretas desses animais. Então, ela tem um alto teor de saponina que ela vem sendo utilizada para isso, tá?
Temos também os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são substâncias mais oleosas, né? E são voláteis. E presentes ali em glândulas secretoras de várias plantas. Ou seja, a gente pode fazer óleo essencial de inúmeras plantas, tá, gente? Eles são voláteis porque eles têm baixo peso molecular. E assim, quando expostas, né, ao ambiente, esses óleos essenciais eles são capazes de passar para o estado gasoso e se espalhar pelo ambiente. E como o mecanismo de ação em relação ao metano, eles inibem seletivamente as arqueias metanogênicas e bactérias produtoras de hidrogênio. Eles atuam também alterando a fermentação ruminal, né, do ambiente ali, essa modulação, né, que ocorre, reduzindo a produção de acetato, que é o precursor do metano também, e favorece a produção de propionato. Vão reduzir a atividade das enzimas responsáveis pela metanogênese também, tá, gente? E hoje em dia consegue fazer óleo essencial de inúmeras plantas e o óleo essencial ele acaba sendo mais prático ali no sentido de adicionar na dieta, né? De você transportar esse óleo essencial para outros lugares, ou seja, a facilidade de utilização do óleo essencial é bem maior do que a gente ter determinada planta em determinada área. Porque às vezes uma planta que pode ser redutora de metano muito bem, pode sair muito bem ali numa determinada área, por exemplo, ela sai bem no Nordeste, no Sul ela já não sai legal. Então, por exemplo, se o óleo essencial ele for mais eficaz, é mais viável utilizar o óleo essencial porque você consegue transportá-lo, né? Eu trouxe para vocês um estudo, né, que foi feito em bovinos, no qual ali foi uma meta-análise, tá? Que trouxe vários artigos, né? E aí eu trouxe essa tabela para vocês só para terem uma noção, né? Que vem sido testado, né? Vários blends, várias misturas de plantas e principalmente vem sendo estudado o orégano, tá, gente? E tem várias cultivares de orégano que vêm sendo estudadas. Se alguém tiver uma curiosidade a mais, tem estudos recentes com uma cultivar de orégano colombiana, realizada pela AgroSavia, que é a empresa de pesquisa deles, é como se fosse a nossa Embrapa aqui no Brasil, com óleo essencial de orégano. E tem sido super eficaz na redução de metano entérico, tá? E aí eu trouxe para vocês visualizarem, né, que a utilização de orégano, ela diminuiu a amônia e o nitrogênio ali, e ela também tem sido testada para reduzir metano entérico. Contudo, esses testes de metano, geralmente é muito difícil a gente encontrar diferença estatística, tá, gente? Então, por isso que os estudos, assim, eles vêm devagar, por isso que muitos de vocês podem perguntar, ai, Keila, mas então você trouxe várias coisas aí para reduzir o metano, por que esse metano não está sendo reduzido, né? Faltam estudos, tá? E esses estudos geralmente são muito caros. Temos também os alcaloides, tá, gente? E os alcaloides, eles não são tão testados, tá? Para produção de metano, para redução de metano, quer dizer. Porém, alguns autores relatam que eles sim interferem na atividade microbiana ruminal, afetando essa digestão da fibra também e produção de metano, tá? E eles podem reduzir a eficiência da metanogênese diretamente. Contudo, há pouquíssimos estudos que relatam sobre o uso de alcaloides, tá? Geralmente sempre é o alcaloide e outro composto, nunca é ele sozinho, tá? E os flavonoides? Os flavonoides, eles conseguem ali atuar reduzindo a população das arqueias metanogênicas
e alterar essa produção dos ácidos graxos voláteis dentro do rumen. Então, como a maioria, no flavonoides também é a mesma coisa, né? Reduzir essa população das arqueias metanogênicas. E, além disso, né, eles podem agir como antioxidantes, modificando esse metabolismo microbiano. Ou seja, tem inúmeras aí vantagens de utilização. E os flavonoides, sim, tem várias pesquisas em relação ao uso de flavonoides, tá, gente? E aí eu trouxe para vocês uma delas, né, de Serage e seus colaboradores 2014, no qual eles visualizaram ali com esse Bioflavex. Esse Bioflavex, gente, é um composto, um suplemento, tá? E ele é a base de citros. E ele foi constatado, ele é tipo um suplemento ali, mineral, e foi constatado que o seu uso consegue sim reduzir a produção de metano. E esse artigo é um dos artigos pioneiros sobre o uso do Bioflavex. O Bioflavex você pode encontrar para comprar, porém as doses deles é bem relativo, sabe? Então varia de acordo com a dose. Porém, podemos ver o Bioflavex, esse tratamento aí escrito BF, né? Eu tenho a setinha para ajudar. Esse tratamento BF aqui, no qual podemos visualizar que, em comparação, né, com o tratamento sem aqui, o controle, o CTR, podemos confirmar que, e os outros também são outros tipos de flavonoides, tá, gente? Mas eu quero dar uma ênfase a esse porque ele é comercial, ou seja, mais fácil, né, da gente estar adquirindo. Então, a produção de metano em 12 horas com esse Bioflavex foi menor em comparação, por exemplo, com o controle que foi de 21. Então, com o Bioflavex, a produção em 12 horas foi 16. Ou seja, bem menor, né? Aqui também, no metano em 12 horas também, esse é por ml total de gás, tá? Com 0,106 em comparação ao controle que foi 0,116. Em relação, gente, à produção de metano, a experimentos com metano, cada mísero ml ali, cada questão numérica é super importante, porque nos experimentos a gente tem muita dificuldade de encontrar diferença estatística, tá? Às vezes você vê ali, igual eu trabalhei com metano agora no doutorado, e a gente vê, gente, numericamente que deu diferença, só que quando a gente joga na análise estatística, não deu diferença alguma. Então, dada essa dificuldade, tá? Então, nesses dados a gente comprova que realmente, né, a inclusão de flavonoides na dieta, sim, reduz a produção de metano. E quais plantas atualmente estão sendo estudadas para essa finalidade, né? Então, trouxe algumas plantas para vocês, eu acho que são conhecidas por vocês, né? Primeiramente, a Titônia diversifolia é comumente conhecido como botão de ouro, girassol mexicano, margaridão. Essa planta é uma planta comumente estudada agora para nutrição de ruminantes, porque ela possui um alto teor de proteína bruta, que varia de 9 a 24%, ou seja, se eu tenho uma planta super proteica, vai me ajudar muito porque eu vou diminuir custos na montagem da dieta total, né? E é uma planta, gente, super resistente, com certeza vocês devem conhecer por causa de recuperação de áreas degradadas, de integração lavoura-pecuária. Ela é bem utilizada para esse tipo de coisa devido à sua resistência e adaptação a diversas condições edafoclimáticas, tá? E ela vem sido estudada para essa questão da redução do metano, né? Tem diversos artigos, principalmente artigos oriundos aqui da América do Sul, no qual já
constataram em vários artigos que a presença de titônia diversifolia na dieta, ela altera ali a produção de metano, sendo benéfica a sua utilização, tá? Como vocês podem ver ali, testemunha que foi só com Peniceto purpureum. Peniceto purpureum, para quem não conhece, é o capim-elefante, tá? Então, só com capim-elefante, a gente teve uma produção de 2,43. Quando a gente compara, por exemplo, ali T2, T3 e T4, com o avanço da inclusão de titônia diversifolia, ou seja, quanto mais inclusão da titônia na composição ali juntamente com o Peniceto purpureum, foi constatado que houve sim uma redução de metano entérico. Por exemplo, ali no T4, 1,36 em comparação ao controle que foi 2,43. T2 1,53. Então, teve sim uma resposta bem gritante, né? Eles também utilizaram ali um inoculante comercial, composto por bactérias acidoláticas, tá? Mas essas bactérias vão influenciar só ali na composição da silagem em si, outro tema, não para agora, tá? Esse artigo é de Hogan 2020, tá, gente? Quem quiser consultar, ver melhor. Outra também, né, super conhecida é a leucena, né? A leucaena leucocefala. A leucena também, ela é super resistente, como vocês sabem, ela super utilizada para a questão de recuperação de áreas degradadas, né? Ela consegue ali desenvolver em regiões ali de alta compactação, né? De estresse hídrico muito grande. Então, a leucena também é uma das mais utilizadas agora para a questão de alimentação animal, porque também possui um alto teor de proteína. Varia aí de 20 altos teores de proteína de acordo com a idade de corte dessa planta, tá? Então, por ela ter um teor proteico muito legal, muito bom, ela vem sido utilizada para essas pesquisas. E ela também possui um alto teor de compostos secundários em sua composição, tá? Aqui eu trouxe uma tabela, né? Eles também testaram levedura, porque há estudos de leveduras específicas para diminuição de metano, não vem ao caso agora, mas eu queria que vocês olhassem ali o nível de inclusão, 20 ou 50% na dieta, tá? Eles fizeram esse experimento com bovinos. E aí, só para vocês visualizarem aqui, ó, que com 20% de leucena na dieta, a gente tem níveis bem mais altos, né, de metano, concentrações mais altas de metano, do que em comparação a 50% de leucena na dieta. Que, ó, comparado aqui, ó, grama por dia de metano, 128, em relação aos 20% da leucena na dieta, que 147. Ou seja, eu tenho ali um aporte ali de redução muito grande, de acordo com que eu aumento a concentração de leucena, tá? E aqui eu só trouxe outros tipos, né? Tem bordão de velho, citrus, glyricidea, que também têm sido usados para esses estudos em ruminantes, tá bom, gente? E como considerações finais, né, sem mais delongas, a gente viu que existem essa série de compostos secundários, porém, há uma grande variação na composição química das plantas. Ou seja, a planta que a gente tem, uma titônia que a gente planta que é diferente de uma titônia que tem na Colômbia, que tem nos Estados Unidos. Então, é uma grande variação de composição. A adaptação dos micro-organismos ruminais ao longo do tempo também pode acontecer. Custos de produção e processamento de extratos vegetais, principalmente quando a gente pensa em óleos essenciais, o custo de produção é muito alto. Melhor entendimento sobre a sinergia entre os compostos, né, em relação
das pesquisas futuras, né, que a gente acha que tem que ter, uso de técnicas de nanotecnologia para potencializar esses efeitos, melhoramento genético das forrageiras para aumentar a concentração desses compostos a doses certas e ideais, ou seja, é necessário mais estudos, maiores investimentos nessas pesquisas, a fim de melhorar aí a nossa produção mais sustentável, tá? E com isso, muito obrigada. Eu queria agradecer ao primeiro Congresso Nacional de Engenharia Florestal Online. É sempre um prazer palestrar sobre esses assuntos para vocês. Fica aí o meu contato, o meu telefone. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. E muito obrigada por tudo.